Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida Continua, um projeto desenvolvido pela Unicred Porto Alegre, a instituição financeira da saúde, em parceria com convidados, especialistas e entusiastas da causa incríveis. Causa esta que vamos tratar durante toda esta primeira temporada da Vida Continua, que fala justamente sobre doação de órgãos e tecidos. Uma causa que faz parte do dia a dia da instituição há uma década. Então, eu sou Andresa Vargas e ao meu lado, para conduzir esse momento, Tatiana Runchi. Obrigada, Deza. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E, Deza, tu falaste, né, que nós já tratamos deste tema há uma década, né? Então, lá 10 anos atrás, a gente começou a falar sobre a causa da doação de órgãos e tecidos, porque nós acreditamos que este pode ser o ato mais cooperativo que existe. E, além disso, esse ato tem tudo a ver com o propósito da Unicred Porto Alegre, que é cooperar com vidas e inspirar futuros. E é sobre essa inspiração de futuros e sobre toda essa cooperação que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? É isso, Tati. E o nosso tema de hoje, ele fala um pouco sobre a espera. Quanto tempo dura 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos numa espera, numa lista? Esse tempo, por tudo que a gente já viu aqui, pelo que a gente acompanha, ele é muito mais do que esse tempo cronológico de fato. E para contar um pouco da sua história e nos dizer como é esse tempo de verdade, nós temos uma pessoa que vai abrilhantar este nosso momento. Com certeza. Ele que foi docente por mais de 40 anos. Esse nosso convidado teve a vida transformada ao receber o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática, uma doença progressiva e sem cura, que acabou afastando ele das atividades acadêmicas. Já na condição de transplantado, ele abraçou a causa da doação de órgãos e tecidos, tornando-se um forte ativista do tema. Ele, inclusive, idealizou, fundou e atualmente preside a Associação Nacional de Pré- e Pós-Transplantados. Hoje, quem nos acompanha neste episódio é, como ele muito bem conhecido, o professor Krieger, ou também Edelbert. E ele vai nos contar um pouquinho sobre a sua experiência na fila de transplante. Edelbert, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra tê-lo aqui conosco. E a gente gostaria de ouvir um pouquinho mais dessa tua história e dessa longa espera na fila de um transplante. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Andressa. Quero cumprimentar vocês e também a Unicred pelo programa A Vida Continua. É maravilhoso quando temos instituições gaúchas e brasileiras que levantam essa causa da doação de órgãos e tecidos, não só no estado, como a nível nacional, porque há muito a ser feito, né? E eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui com vocês. Agradeço antecipadamente esse convite fantástico, né? E espero poder contribuir para que de fato a gente consiga reverter um pouco este quadro ainda de não doação de boa parte das famílias brasileiras. Infelizmente hoje, a nível de Rio Grande do Sul, em torno de 52% das famílias são contra a doação. E por serem contra a doação, então nós temos um universo muito grande de pessoas em lista de espera, né? Hoje, no Rio Grande do Sul, somando pacientes ativos e inativos, devemos estar próximos a 3.200 pessoas em lista de espera. Então essa é a nossa luta. Como falaste, né? Eu sou um ativista hoje pela causa. Eu reconheço que estou aqui hoje porque carrego no peito, aliás, 2 pulmões de um jovem que eu desconheço, mas que infelizmente morreu num acidente no oeste do Paraná, em novembro de 2022. E esta família doadora doou estes órgãos, esse rapaz, e eu fui um dos contemplados. Então eu
e provavelmente mais 6 ou 7 fomos contemplados com esta doação de órgãos e hoje somos pessoas que sobreviventes. E eu diria mais, eu renasci para a vida, porque no momento em que eu estava em lista de espera, que eu aguardei 18 meses, os últimos meses foram muito difíceis, muito complicados. A gente, embora tivesse fé, tivesse esperança, sempre acreditei que Deus não nos abandonaria, mas foram momentos bem delicados mesmo, muito delicados. Eu uso muito a palavra assim, nos momentos finais eu era um trapo, né? Eu não me alimentava mais, eu não conseguia mais escovar meus dentes, eu não conseguia mais ir ao toalete, eu não conseguia mais fazer a minha higiene, eu não tinha mais força para absolutamente nada. Botar um garfo de comida na boca, eu cansava, e tinha que parar. Eu ficava exausto, sabe? Exausto, como se eu tivesse feito uma maratona uma corrida de 1.000 metros. Era foi muito pesado, né? E eu volto a dizer assim, e faço esse apelo, né? Que a nossa população não deixe as pessoas esperarem tanto tempo numa lista de espera. São gestos simples. Em momentos de partida do nosso ente querido, é refletir um pouco. O que o meu ente querido ainda pode fazer neste momento que ele está partindo? Pode salvar vidas. Um paciente, uma pessoa que está entrando em óbito pode salvar até 8 vidas diretamente com os órgãos sólidos. Mas pode atingir 24 pessoas, né, se doar pele, se doar os ossos, se doar, enfim. É uma coisa fantástica, né? Hoje a medicina teve um avanço muito grande e permite com que pessoas possam ser salvas com simples atos da doação de órgãos, com simples atos de amor, carinho, né, altruísmo, né, e reconhecer o próximo como um irmão. Eu acho que esta é a grande missão que a gente tem pela frente. Perfeito. E Delbert, dentro desses 18 meses, né, a gente sabe que muita coisa acontece desde da data do diagnóstico até o dia em que tu ficaste sabendo que, receberia, os teus 2 pulmões, né. Se tu pudesse nos contar um pouquinho mais, assim, como é que foi essa jornada, né, como é que foi essa caminhada, de fato, como é que foi o dia que tu recebeu a notícia, hã, que o teu pulmão estava chegando, né? Como assim, nos traz mais detalhes sobre esse momento. Na realidade, 18 meses foram em lista de espera, mas eu tive 5 meses antes, fazendo uma série de exames, sendo acompanhado para ver se tinha alguma outra comorbidade. Porque entrar em lista de transplante não é simplesmente vou entrar na lista, não. A gente passa por uma série de testes, eu diria que é um vestibular, né? Então nós somos examinados e um exame leva a outro, e um exame leva a outro, até que, no meu caso, 5 meses após, o médico me disse, olha, tu fostes aprovado, então agora tu tens que vir para Porto Alegre. Então eu estava, semanalmente vinha a Porto Alegre, Pelotas, né, Porto Alegre, Pelotas, fazendo esses exames. Quando eu fui aprovado, e aí eu tenho que dizer outra coisa, inicialmente eu não queria o transplante, né, eu não estava disposto a fazer transplante, mas na época o Dr. Sadi Skill me convenceu que eu tinha condições de fazer um transplante, que eu tinha saúde, que não tinha nenhuma outra comorbidade, né, e então eu acabei aceitando, né, as orientações do Dr. Sadi Skill, que foi assim a peça-chave desse convencimento. Aí eu vim para Porto Alegre, né, e aí começa uma romaria, né, porque na lista de transplantes a gente faz parte de um programa de reabilitação pulmonar na Santa Casa. Então significava que eu tinha que vir 3 vezes por semana na Santa Casa, fazer atividades físicas, aeróbico, para tentar manter o pulmão ainda em funcionamento. Mas eu já usava oxigênio, então eu vinha com o meu carrinho de oxigênio, era um tubo, né, usando. Eu comecei com 3 litros por minuto, depois passou para 4, passou para 5, né, e me deslocando 3 vezes por semana. E era uma dificuldade imensa, né, muitas vezes eu tinha que pedir ao motorista de táxi, por favor, pega o tubo de oxigênio e bota dentro do carro, porque eu não tinha força para pegar o tubo de oxigênio, né. Então foi essa
durante todo esse período de 18 meses, houve essa reabilitação, com exceção dos últimos 2 meses que eu aí acabei entrando na UTI, e aí a coisa ficou mais complicada, né. Mas chegar na lista de transplante, eu me deparei com uma outra realidade que eu não conhecia. Conheci meus pares, meus colegas, muitos em situação pior que a minha, outros em uma situação mais confortável que a minha, mas estávamos todos dentro daquela lista. E era um grupo significativo, na época eu acho que era em torno, só para pulmão era em torno de 66, 67 pessoas, Isso Rio Grande do Sul. aqui no Rio Grande do Sul, Uhum. né. E me chamava muita atenção, todos nós ali trabalhando, que eu via assim pessoas, eh, muitas delas já entraram em óbito, né, e que estavam ali sentados esperando, entre aspas, a morte chegar, né. Estavam fazendo um calendário, mas na expectativa de uma morte breve. E eu comecei a conversar com as pessoas e dizer para eles: "Gente, nós não podemos ficar parados, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que começar campanhas, nós temos que nos organizar, não dá para ficar esperando a morte sentado, que as coisas aconteçam. Se nós não fizermos nada por nós, ninguém fará". E eu tenho um amigo muito especial, ele era de Minas, e ele disse: "Ah, professor, para o senhor é muito fácil falar essas coisas, para nós é muito difícil. Nós não temos condições de fazer isso". Aí eu comecei a escrever um jornal por semana, sobre o tema da doação de órgãos, né. Escrever, por incrível que pareça, escrevi durante 1 ano e meio, mais ou menos, escrevi um jornalzinho por semana, dei um calhamaço grande que vai render um livro, com reflexões semanais a respeito, e comecei a pesquisar sobre a questão da doação de órgãos, né. E esse jornal eu rigorosamente chegava em casa, sentava no computador e fazia esse jornal. Um dia destes, uma senhora, de posse do jornalzinho, me abordou na reabilitação e me disse: "Você faz esse jornal?" Eu digo: "Faço". "Tu não queres ajuda?" Eu digo: "Olha, até quero ajuda, né, eu estou me sentindo solitário nessa caminhada, né, e preciso muito que alguém me ajude". Aí ela disse: "Então eu te ajudo". Eu digo: "Mas tu és jornalista, né, olha, seria um achado do céu, né". Ela disse: "Não, eu sou advogado, eu sou procuradora autárquica na Universidade de Goiânia". Eu digo: "Ah, então eu não quero que a senhora faça o jornal comigo. Eu quero usar o seu potencial para nós criar associação", que eu já vinha pensando. E ali começou a surgir os frutos da associação, né. Ela, teve uma questão temporal, isso foi novembro, junho de 2022, nós começamos então a construir o estatuto da associação, começamos a pegar esse novo desafio, juntei mais alguns colegas e o pessoal começou a se entusiasmar e começamos a formar um grupo, redigimos o estatuto. Dia 20 de setembro de 2022, o estatuto estava pronto, né. Aí nós combinamos: "Bom, vamos botar esse estatuto no Google Drive, porque se alguma coisa acontecer com qualquer um de nós, porque todos nós éramos precários, né, numa situação precária, o outro tem que ter o comprometimento de fazer e continuar o trabalho, né". E no dia 21 de setembro, um dia depois, 24 horas depois, ela foi chamada para o transplante. Ela foi chamada para o transplante. E foi uma festa, né, foi uma comemoração muito grande, né, porque a gente acabou ficando uma amizade, e eu já estava 1 ano e ela estava há 3 meses em lista de espera. Veja a diferença, né, e a gente vibrou, né, porque pelo mínimo mais um vai, né, é menos uma concorrência, né, então é uma coisa, ó, o fato é que o transplante dela, ela sobreviveu até o dia 11 de outubro. Eu já estava numa situação muito precária, mas no dia 10 de outubro, véspera do feriado, né, ela me liga, estava ainda na UTI, numa situação bastante difícil de altos e baixos, e ela me liga, os médicos do lado permitiram que ela ligasse, porque achavam que ela queria falar da associação e achavam que seria um momento interessante, né, para ela, enfim. Só que ela, ao pegar o telefone, eu vi pelo vídeo, era uma ligação de vídeo, os médicos do lado, tinham outras pessoas que eu não conhecia no momento, e ela disse: "Professor Krieger, por favor me tire daqui, que eu vou morrer, que vão me matar. Chame meus filhos, chame minha filha, ligue para São Paulo, ligue para lá". Eu disse: "Maria", Maria, né, eu disse: "Maria, fica tranquilo que eu vou aí no hospital, vou ver o que está acontecendo".
Mas eu não tinha mais condições de ir ao hospital. Eu já estava numa situação precária. 3 minutos depois me ligou o marido dela. Desculpe pelo incidente, não era isso que nós estávamos pensando. A gente achava que ela queria falar sobre associação, né? Mas ela estava numa crise, né? E agora ela está sendo entubada. Ó, no dia 11 de outubro, a Maria entrou em óbito. Infelizmente, na lista de transplantes temos isso. Temos as pessoas que sobrevivem e temos as pessoas, por N razões, não sobrevivem. E aquilo me fez muito mal. Me fez muito mal porque eu fiquei amarrado, né? Fiquei numa situação difícil de o que eu poderia ter feito, não poderia ter feito nada, né? Mas o fato é que 2 dias depois eu disse pro meu filho, me leva pra UTI porque eu tô mal, né? E aí eu acabei indo pra UTI, né? Aí começou a minha jornada, né? E eu estava já numa situação, já estava usando 14 litros de oxigênio por minuto, já estava numa situação precária do lado de uma máquina imensa dentro do apartamento que fazia um barulhão que ninguém dormia, né? Um concentrador de oxigênio pesado, elétrico, mais um cilindrão de tamanho gigante, na impossibilidade de faltar energia elétrica na máquina, eu tinha que ter, né? E tinha mais 2 cilindros de reserva, né? E faltou, em um determinado momento faltou, terminou o cilindro, faltou energia, numa daquelas intempéries, né? E ainda fui, no apagar das luzes, ainda fui salvo com um cilindrinho que ainda tinha um pouco de oxigênio, né? Mas a gente vive nesta situação, né? O fato é que eu acabei na UTI e ali começou a minha jornada escada abaixo, né? Naquele momento eu senti que eu achava que não tinha mais muito tempo, meu tempo estava terminando, né? E eu não conseguia mais fazer nada, sabe? Então eu era uma pessoa totalmente dependente, totalmente dependente. Isso se postergou até dia 5 de novembro. Dia 5 de novembro, os médicos já vinham me alertando, já tinham alertado a minha família de que meu tempo estava extinto, né? E naquele dia 5 de novembro, sábado, então os médicos permitiram que meus filhos e a minha esposa entrassem todos na UTI, uma visita, entre aspas, de despedida. E foi uma visita de despedida. A gente... Foi difícil. Foi um momento, assim, talvez dos mais difíceis, né? A gente chorou, se abraçou, oramos juntos, nós somos luteranos, né? Se abraçamos, oramos juntos. E eu disse para minha esposa, eu digo, olha, Rejane, não quero que você faça velório por mim. Vocês já fizeram velório por mim há 18 meses. Porque é bem isso. Quem está numa lista de espera, a família, há pouco você falava isso, a família sofre muito mais do que o paciente, né? Então não quero velório, você simplesmente doem os órgãos que tem que doar, e se for o caso, né, façam a cremação e levem então as cinzas para Pelotas. E ainda, em tom de brincadeira, eu tentei dizer para eles, segunda-feira, vida normal para vocês. Não quero absolutamente mais nada. Terminou aqui. E nós nos abraçamos de novo, enfim, mas o tempo foi e eu tive que me despedir deles e assim, eles foram embora, né, foram pro apartamento, não tinha por que ficar sentado no hospital também, né, porque eu achava que sobreviveria 24 horas, né, poderia ser 48, enfim, sabe, isso não Era tá muito relativo. é muito relativo, né. Mas o fato é que naquela noite acontece um amigo meu, e aí depois eu vou fazer um relato que é os desdobramentos disso. Um amigo meu me ligou, ele é psicólogo, ele estava num encontro da Juventude Luterana em Ijuí, e me pediu que eu gravasse, mas ele não sabia que eu estava já naquele estado precário, e me pediu que eu gravasse alguns vídeos, né, de 1 minuto para mandar pelo WhatsApp, falando sobre Deus, fé, família e transplantes, né, doação de órgãos. E eu disse, viu, Ney, o nome dele? Não consigo mais fazer, não tenho mais força para isso, que eu estava entubado, estava com a máscara de Hudson, enfim, não tenho mais condições de fazer isso, né, e liquidei o assunto ali. Aí, estava eu na UTI junto com a enfermeira, nos pés da cama, um Cristo crucificado, eh, aí aquilo me martirizou, e eu disse pra enfermeira, bota a minha cama no sentido vertical, eu vou deixar minha última mensagem, e vou gravar os vídeos.
tiramos a máscara de útero, ela disse, mas você pode, deixa só as canículas, né? Aí eu gravei 6 vídeos falando sobre Deus, fé, família, né, doação de órgãos, né, questão da juventude, enfim. Gravei cada vídeo de 1 minuto e pouco. E fui gravando, mandando. Uma situação assim, um dia eu posso mostrar pra vocês, fora daqui, os vídeos. Uma situação precária, terrível. Aí eu ainda disse pra ele no final, eu digo, não quero ver os vídeos, né? Se eu ver, não vou te mandar, então você faça bom uso com eles, porque o encontro era no sábado e dava continuidade no domingo pela manhã. Aí eu pedi pra enfermeira, por favor, bota uma venda nos meus olhos, botou de novo a máscara e, enfim, aí eu tava exausto, exausto mesmo, eu não tinha mais força pra nada. Ela botou uma venda nos olhos por causa das luzes da UTI são muito fortes, elas ofuscam e machucam, endireitou a cama e eu me apaguei mesmo. E é interessante que quando eu caí no sono, um misto de pesadelo, sonho, o fato é que eu tinha a impressão de estar caindo num poço escuro, num poço negro, sabe, eu sentia eu em queda livre, tentando me segurar nas paredes, tentando me agarrar e não conseguindo me agarrar, e aquilo foi a noite inteira, até que eu cheguei ao fundo do poço. E quando eu cheguei ao fundo do poço, eu estatelado, olhei para cima, e hoje eu sei que era a venda e as luzes eu digo, a saída é lá em cima, agora como é que eu saio daqui, meu Deus, né? Como é que eu consigo? Ninguém sabe que eu tô aqui embaixo, né? E aí eu percebi que as pessoas me sacudiam. Edelberto, acorde, Edelberto, acorde, Edelberto, acorde. Eram 3 médicos na minha esquerda, 2 médicos na minha direita, a enfermeira nos pés da cama, o Cristo crucificado, e me tiraram a venda, eu olhei assim, o primeiro impacto foi, tô morrendo, né? O médico todo de branco assim, eu digo, vai ver que os anjos já chegaram pra me levar, ou não, né? Já tô indo, né? E aí eu olhei pro lado, a médica ao meu lado, e é uma coisa interessante assim, eu via nela um anjo, né? E eu disse isso pra ela um mês depois, doutora, a senhora foi um anjo de uma beleza indescritível, né? Essa era a minha visão da médica. E eu disse pra ela, doutora, eu tô morrendo, né? Vocês estão me reanimando, é isso? Ela disse, não, Edelberto, nós queremos te avisar que teu órgão tá chegando, teu pulmão tá chegando. E tem compatibilidade contigo. Eu, naquele momento, madrugada, eu digo, a senhora tem certeza que é pra mim o pulmão? Aí ela me falou, era de um jovem do Paraná que estava vindo de avião e que eles estavam ali para me preparar. Aí ela disse, e eu tenho uma outra boa notícia para ti, né? Tu vai transplantar os 2 pulmões. Até então eu sabia que era transplante de um, né? Aí ela disse, vai transplantar os 2. Eu digo, então não sou eu, doutora, me desculpe, mas não sou eu, né? Não é para mim, é para outra pessoa. Ele disse, não é para ti, porque o pulmão ainda é muito pequeno. E aí a tua cavidade torácica é muito grande. Então nós vamos ter que transplantar os 2, porque se nós não transplantarmos os 2, tu não sobrevives. Né? Eu fiquei impactado assim, bom, se é isso, doutora, então vamos fazer o procedimento. Aí ela disse, queres que eu chame a tua família? Eu digo, não, doutora, não quero que chame a minha família nessa hora, porque eles não iam poder entrar na UTI, uma ligação na madrugada seria um impacto, quer dizer, é impactante, né? E eu digo, não, doutor, faça o que tem para fazer e depois nós chamamos a família. Bom, e aí eu de novo me senti, como eu disse no início, aquele trapo velho, jogado para um lado para o outro, fazendo higienização, limpando, raspando, enfim, me preparando para o transplante, né? 7h da manhã, eu estava pronto, né? Aí então, eu já botava, já estava na maca para transporte, já estava com o avental, tudo pronto, né, para ir para o bloco, né? Eu digo, bom, agora então chamei a família, né? Aí foi outro momento, né? Porque a gente se despediu algumas horas antes e daqui a pouco a gente se reencontra. Não tem como não dizer que a gente não chorou, enfim, não se abraçou, não, porque foi muito, muito forte, né? Impossível não ser Impossível, emocionante, né? impossível, né? Eu Muito. agora estou
completamente arrepiada e sentindo esta tua energia. Impressionante. É impressionante. Agora aqui sentindo, não dá nem para imaginar esse momento que tu estás descrevendo. Mas antes e eu quero deixar essa referência porque isso foi uma coisa interessante também aconteceu. Quando a médica me disse, então vamos se preparar, aí ela me perguntou, tu estás feliz? Eu disse, doutora, bem sério para ela, doutora, como é que eu vou ser feliz neste momento se tem uma família chorando a perda de um jovem? Como ser feliz, doutora? Aí eu peguei a mão dela, peguei a mão do médico do meu lado, né? Mas eu quero agradecer a Deus por isso. E aí eles pegaram, um se pegou na mão do outro e nós oramos. Bom, fiz uma oração que Deus recebesse aquele jovem, né? Que amparasse aquela família naquele momento de luto, de perda, de dor. Quando eu vi, estavam todos chorando à minha volta. Inclusive aqui agora. E justamente Foi terrível. eu gostaria de te perguntar justamente com relação, agora tu falaste da oração naquele momento, e antes quando tu citaste a questão dos vídeos, que o teu amigo pediu os vídeos, e um dos temas que ele pediu era fé. Como é que tu pôde, fazer um vídeo falando sobre fé naquele momento? Eu estava tão sensível que hoje, escutando aquele vídeo, eu me pergunto como é que eu fiz isso, entendeu? Como é que eu fiz isso? Mas era a minha mensagem de despedida. Então foi o último esforço, foi o último momento que eu quis deixar, bom, isso vai ser meu legado, né? Mas eu vou voltar esse também para tu ver o que aconteceu lá. Aí, então me prepararam, me despedi da família de novo, né? Eu disse para me levaram, na Santa Casa tem uns túneis, né? Eu tava no Pereira Filho e ia pro São Vicente. E na boca do túnel, de novo, abracei minha esposa, abracei meus filhos e eu disse para ela, agora entrar, eu entrei, agora eu tenho que sair daqui de dentro, né? E aí, ali a gente se despediu, na boca do túnel, aí já veio outra equipe, já foi pegando o carrinho e eu deitado, né? Mas eu te confesso que eu estava, pela uma situação nova como tudo, eu estava precisando me segurar em alguma coisa. E aí eu fui cantarolando aqui dentro, né? Segura na mão de Deus e vai. Fui cantando, segura na mão de Deus, para ter força, né? Porque eu não sabia o que me esperava do outro lado do túnel, né? Eu sabia que ia ser uma peleia difícil, né? Era aquele momento que a gente está, aquela encruzilhada, ou vida ou morte. Eu estava pronto para as duas, né? Eu estava consciente e tinha clareza de que se eu morresse, já tinha vivido o suficiente, já tinha conversado com a minha família sobre isso, já estava as coisas resolvidas. Se eu vivesse, eu queria ser um batalhador da causa da doação de órgãos, né? Uma pessoa que trabalharia em cima dessa temática, porque sempre pensando nos outros que estavam em lista. Bom, chegamos na sala de transplante, era 10 horas e 4 minutos. 10 horas e 4 minutos. Aliás, era 10 horas, aí os médicos, eu via o corre-corre dos médicos na volta, né? Aí o primeiro médico chegou e disse, olha, o pulmão é compatível, nós estamos fazendo o teste de viabilidade, né? E em seguida ele disse, também é viável para o teu corpo, né? Então tem tudo para dar certo, né? E aí ele disse, eu vou te fazer uma picadinha aqui para tu relaxar um pouquinho, porque tá muito agitado, eles estavam limpando, não sei se o órgão, enfim, estavam se preparando, né? Aí ele, vou dar uma picadinha aqui, não te assusta, é uma picadinha de abelha, fica tranquilo, né? Eu digo, doutor, e se eu for alérgico à abelha, como é que eu Ainda faço? manteve o senso de humor, né? Aí ele disse, não, mas não vai ser não, fica tranquilo. Ele picou, e aí eu olhei pro relógio, era 10 horas e 4 minutos, e aí eu me apaguei. Me apaguei mesmo, definitivamente, Sem poço dessa vez. né? Sem tá caindo no. O sentimento de Não, estar caindo no não, poço. me apaguei. Me apaguei, acordei às 19 horas, com minha esposa do meu lado, transplante feito, entubado, e o médico dizendo que foi um case de sucesso, né? Não precisei usar as 30 bolsas, o sangue dos 30 doadores que eu consegui. Não houve transfusão de sangue, foi muito, muito tranquilo mesmo, né? E eu fiquei até surpreso, né? Porque no dia seguinte, eles tiraram a intubação
E o médico, eu não tinha me dado, porque a gente ainda fica meio nocauteado, né? Aí o médico disse, tu já viu que tu tá respirando sem oxigênio? Aí eu botei a mão. Fui testar, cadê Nem meus sabia câmeras? mais o que era isso, Não né? sabia. Realmente, a saturação estava em 99%. 99%, né? Eu disse, olha, bom, aí disse, agora tem que sair da cama, né? 24 horas depois já me botaram na cadeira, 48 horas depois eu já estava caminhando nos corredores da UTI, né? E uma semana depois me liberaram o celular. E agora eu vou voltar pro episódio de domingo, Do amigo. do amigo, né? Aí, depois de uma conversa com o psicólogo, porque não pode usar o celular na UTI, mas ele viu que estava bem, que estava numa situação confortável, ele disse, olha, não quero fortes emoções, tem que estar com tranquilidade, pode comunicar com a tua família. Mas quando eu abri o celular, entrou Milhares de de mensagens. mensagens. E uma delas, desse meu amigo de Juí, né? E eu vi que era um vídeo. Aí eu abri o celular, olhei, digo, o vídeo dele, cliquei, né? Aí eu percebi que ele gravou a reunião com a garotada, eram 100 e poucos jovens, né? Eu estava num telão, né? Eu vi a minha Passando imagem, os teus vídeos. passando meus vídeos, né? Eu estava num telão, e ele gravando, e em um determinado momento, naquele domingo, às 10 horas, a gurizada pega o violão e canta Segura onde você vai. Essa Sabes que história isso, tu sabes que isso até hoje mexe muito comigo. Mexe. Tu sabes que eu desliguei o celular porque eu entrei O médico disse Sim. que não podia ter fortes Fortes emoções. emoções. Eu só fui assistir o vídeo 2 meses depois, né? Porque eu não tive mais coragem de assistir aquele vídeo, porque foi muito, muito forte aquilo. Foi algo que eu sei o que aconteceu comigo, né? Mas cada um que julgue, né, dentro da sua fé, né? Eu acho que todo o meu procedimento, ele teve a presença de Deus. Todo esse momento, né, Deus quis para mim outra missão, né? Por isso me resgatou de volta, senão eu estaria lá do outro lado já, tinha um né? papel para cumprir aqui Tinha um ainda, papel para né? cumprir. E esse é o papel que eu faço hoje como presidente da Associação Nacional de Pré e Pós-Transplantados. Mas tudo foram muitas, muitas emoções, muitas e fortes emoções mesmo. Foi muito, muito pesado, né? Até hoje, e eu me emociono ainda quando eu penso, e um dia podemos mostrar os vídeos assim para você ver, é inacreditável, né? A gente não, É uma conexão muito forte, é uma né? conexão muito forte, né? Agora, o pós-transplante foi bastante rápido, com exceção, eu fiz o transplante em novembro, dezembro, janeiro, né? Fevereiro, eu tive uma infecção hospitalar, né? 3 bichinhos, uma bactéria, um vírus e uma bactéria, um vírus, e um fungo, né? Foi mais difícil combater a infecção hospitalar, né, com esses 3 bichinhos, do que o transplante como um todo. Mas sobrevivi de novo. E estamos aqui hoje para falar sobre doação de órgãos e tecidos. Que incrível, né? Que história. Que inspiração, que... Eu tô um pouco sem palavras, Tati, me ajuda. Eu confesso que não é a primeira vez que eu ouço essa história e eu também me emociono toda vez que eu ouço ela, né? Então, para nós fazia muito sentido poder estar contigo aqui hoje para que tu pudesse compartilhar essa história de vida, graças ao sim de uma família, né? A gente poder falar sobre isso e compartilhar com outras pessoas, porque assim como tu tens uma missão, né? Nós também temos uma missão e eu acho que a gente une essas missões aqui e estamos hoje aqui falando sobre um tema que precisa de voz. Porque sim, quando a gente fala sobre doação de órgãos e tecidos, a gente precisa conversar. E essa conversa, ela precisa acontecer em qualquer lugar. Seja no podcast, seja no churrasco da família, seja no café da manhã,
onde a gente entender que a oportunidade tá, a gente precisa conversar sobre ela, né? Isso é fundamental, né? Que as pessoas conversem com seus familiares, conversem com seus filhos, filhos conversem com seu pai, seus pais, e reflitam a respeito, né? Se vale a pena uma existência toda simplesmente após o óbito, em 24 horas, entrar em putrefação, ser enterrada para nunca mais, né? Nunca mais. Acabou. Agora, se a família for doadora de órgãos, se a família entender que doar órgãos é doar vida, é permitir que a vida siga em outro corpo, olha que fantástico isso. Eu estou aqui por causa desse jovem desconhecido que me deu seus 2 pulmões, tá? E estou fazendo a diferença, tentando fazer a diferença com uma série de outras pessoas. E quantas outras pessoas, né, estão fazendo a mesma coisa na medida em que tiveram esta oportunidade de renascer. Há pouco eu falava contigo desse soldado da Brigada Militar. Olha o gesto altruísta dessa família, né? Rodrigo Weber Fels doou 4 órgãos, né? Aliás, ele doou 2 rins, parece o fígado, o coração, atendeu 4 pessoas. Ele, na defesa da vida, teve a morte, mas a sua morte salvou 4 vidas. Então, não dá para imaginar que as pessoas não consigam entender que morrer significa permitir que a vida continue. Eu acho que isso é E fantástico. não à toa que o nome do nosso podcast é A Vida A Continua, vida continua, perfeito. porque é justamente sobre isso que a gente conversa aqui, que a gente quer trazer este assunto para a mesa, como bem disse a Tati, para qualquer momento, e que sim seja sobre vida, seja sobre amor as nossas conversas, sobre isso que a gente fale. Sabe, Adelbert, que infelizmente a gente tem que encerrar o episódio, mas nós poderíamos ficar aqui Horas. dias, horas e dias conversando contigo. Normalmente, para encerrar, a gente pede uma mensagem final, né, para toda a nossa audiência. Vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, Tati. Eu gostaria de te pedir uma mensagem para essa família que te disse o sim. E em nome desta família, falar para todas as famílias que já disseram sim ou que em algum momento poderão ter esta oportunidade de dizer o sim para a vida. Bom, falar para essa família não é muito fácil, tá? Eu, desde o primeiro momento, quando eu fiquei sabendo que era desse jovem, né, eu já manifestei, assim, a angústia e percebi, mesmo não estando perto, o sofrimento, né? Tomar essa decisão que esta família fez naquele momento, de doar os órgãos do seu filho, é um gesto nobre, de amor, de altruísmo, de respeito ao próximo. É um gesto cristão, né? Então eu tenho muito a agradecer a Deus por ter colocado essa família na minha vida. Eu gostaria um dia muito de conhecer essa família. Não sei se é prudente ou não é prudente. Não sei se é adequado ou não é adequado. Mas dizer para eles assim, muito obrigado de todos os pulmões, porque se eu estou vivo é porque vocês tiveram esse gesto de nobreza de doar um órgão. Então acho que isto é fundamental. Eu reconheço, e aí fica o apelo novamente, né? Sejam doadores de órgão, né? Doem órgãos. Permitam que seu ente querido continue a viver, mesmo que seja em outro corpo, mesmo que bater num outro coração, né? Mas temos muito para fazer, né? Eu, como transplantado, enquanto tiver fôlego nos meus pulmões, e se é um pulmão jovem, como me foi dito, né? Eu acho que eu vou ter bastante fôlego. Então eu vou seguir toda uma vida lutando, brigando pela causa. Mas eu só posso fazê-lo em função da nobreza, né, do altruísmo desta família que doou os órgãos do seu filho num momento de muita dor. O que não é fácil. O que não é fácil se isso não estiver
devidamente resolvido, discutido do seio familiar. A tomada de decisão, eu fiz uma entrevista com uma senhora que doou os órgãos do seu filho. E ela me disse o seguinte: foi a coisa mais difícil que eu tive que tomar na minha vida. Eu gostaria que outras pessoas tivessem tomado a decisão por mim. Mas ela tomou a decisão e permitiu que seu filho fosse doador. Mas ela disse que foi muito, muito difícil. Ela não tinha noção da dor que poderia sentir. E hoje ela tem sido uma das militantes que trabalha no meu grupo sobre a causa da doação de órgãos e tecidos, né? Então, valeu. Acho que a gente leva na vida, né, essas experiências, elas são muito, muito legais, muito interessantes. E a gente está aqui para mudar esse status quo do Rio Grande do Sul e do Brasil, que no Brasil estamos já em 70 mil pessoas na lista de espera, que também é um problema de saúde pública. Gratidão. Gratidão imensa, Delbert, pela tua vida, por essa família, por este sim, e por tu assumires este compromisso e levar esta causa tão mais longe, estar aqui conosco, para que a gente possa juntos levar este tema para mais pessoas e que seja um assunto discutido e informações verdadeiras e histórias inspiradoras como a tua. Muito obrigada. Eu que agradeço a todo o grupo Unicred por esta possibilidade e por levantarem essa bandeira junto conosco, né? Somos parceiros, seremos parceiros quando quiserem, né? Porque a nossa luta é a mesma, com certeza. Muito obrigado por esta rara oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Perfeito, obrigada, Delbert, né? Não temos palavras para esse momento. Obrigada a ti e obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio do podcast A Vida Continua. Siga nos acompanhando nos próximos episódios e também nas redes sociais da Unicred Porto Alegre. Até mais! Até!